renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Bom dia, louvado seja Deus, feliz maio, glória a Deus, feliz maio, maio da misericórdia, Deus é fiel, voltamos com café, glória a Deus, abril não tivemos, por causa de saúde, por causa de algumas coisas na saúde, porque para viver o novo, o extraordinário, perfeito do Senhor, há uma mexida em nós, mas Deus estabelece um novo tempo e a Shalom, a paz do Senhor, está sobre nós e tudo volta para o seu devido lugar, glória a Deus, levanta a cada manhã, Lamentações 3:23, pega o seu café, agora eu tô usando muito chá, eu tomei meu café bem cedinho só para dar aquele get up, mas é isso, ó, levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem conosco, nosso primeiro café, o 1º de maio, maio de misericórdia, Hesed, misericórdia em hebraico é Hesed. E muito lindo, porque misericórdia é Hesed no hebraico, e Hesed é a raiz de útero. Então a misericórdia é algo muito íntimo, profundo, é amor leal, é fidelidade do Senhor. Eu tô para entregar essa palavra, novos começos, desde março, quando fizemos o culto Comunique. Desde 27 de março a palavra está para ser entregue, então mais de um mês. E hoje, este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres e nos regozijamos e nos alegramos no Senhor. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que é o primeiro café de maio, maio de misericórdia, bom dia, maio de misericórdia, Hesed, em inglês não, em hebraico. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor há mais de um mês para entregar, e hoje é o dia, porque o tempo do Senhor é perfeito, gente. Quando a gente vive no tempo do Senhor, a gente caminha no moédico, é tempo determinado. Quando a gente caminha no tempo do Senhor, no Kairos, o tempo dele é perfeito. Por mais que a gente não entenda esse tempo, e eu fiquei pensando, Senhor, eu estou no teu tempo extraordinário, abril extraordinário, e eu não consegui fazer o café, mas eu estava cuidando de mim, porque não adianta você querer levar a palavra do Senhor, entregar, se você não estiver bem, saudável, curado. Lembrando que Iyar, estamos no dia 16 de Iyar. Iyar é o mês da cura, Iyar vai até dia 17 de maio. É o mês da cura, segundo mês bíblico de cura. Então a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Isso é mais importante que nós temos que entender. O Senhor está conosco. E Ele não nos leva para um lugar sem que Ele não esteja conosco, nos guiando, nos guardando, nos protegendo. E para viver um novo começo, um novo tempo, você tem que expulsar a incredulidade do seu coração. Não tem como viver o novo do Senhor, um novo tempo, com a incredulidade. Não tem como. São coisas que não são compatíveis e você não pode também arrastar coisas do velho tempo. Nós não podemos. Por isso que nós concluímos o café de 29 de março, dando aquela chamada de Êxodo 12:11. Sair apressadamente, ouvir o chamado do Senhor para o novo tempo e ir
apressadamente. Por isso que nós vamos estar com nossos ouvidos atentos, que quando Deus fala conosco, é agora, é hoje, é já. E eu comecei a ler em março João, porque eu tive um sonho, e agora eu estou em Atos. Gente, em Atos, você vê uma incorrência, né? Você vê por repetidas vezes a palavra imediatamente, depressa, naquele momento, tudo dando a ênfase para nós, porque Lucas que escreveu Atos, dando a ênfase para nós, leitores, que quando o Senhor decide em fazer, Ele faz depressa. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Mas para a gente entender o novo, captar a atmosfera do novo, nós temos que estar evidentemente conectados ao Senhor. Então hoje Deus quer te conectar para o novo tempo. Só que o novo tempo requer algumas coisas. Será que você já está vivendo o seu novo tempo? Você não percebeu? Porque às vezes o novo já começou na sua vida e você não percebeu. Quem está distraído, quem está desatento, perde o tempo. Lembrando que Iar, 16 de Iar, lembrando que Iar é o mês da cura e da tribo de Zacar. Tribo de Zacar é discernimento de tempo. Se você não discerniu o tempo, você perde aquela estação. E a próxima estação que vem é Sivan. A partir do dia 18 de maio é Sivan. Sivan é prosperidade, navios mercantes. É uma tribo que ela é tão abençoadora que ela abençoa as outras tribos, porque são 12 tribos. Gente, se alinhem, porque ainda há tempo. Tudo que você tem orado, Deus está fazendo. Você está percebendo? Você está percebendo? Acorde, porque o novo já começou. Louvado seja Deus. Vamos orar para começar. Amém? Pai, louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Obrigada por essa oportunidade. Após um mês, o Senhor me trouxe de volta com saúde restabelecida, com vigor, com força, com entendimento, com renovo da tua parte, para entregar a palavra aos teus filhos, aos meus irmãos. Obrigada porque o novo tempo já foi estabelecido. Obrigada porque os novos começos já foram estabelecidos em paz e com paz. Que a paz repouse sobre nós e que a cura esteja sobre nós, trazendo a restauração necessária para o novo que já começou. Fala conosco. Fala aos nossos corações e toda a distração, tudo que não vem de ti, que sai agora, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Estou muito feliz de estar de volta. Deus seja louvado. Uma coisa que eu amo é poder falar do meu Senhor. Uma coisa que muito alegra o meu coração é poder falar do Senhor, das suas maravilhas, da sua fidelidade. Isso é muito importante. Não que eu não ame fazer outras coisas, não. Mas eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu amo ensinar pessoas, eu amo educar pessoas. E acima de tudo, ensiná-las sobre o caminho da verdade. Ensiná-las sobre Jesus Cristo, sobre a verdade que cura, sara e liberta. E poder compartilhar com vocês todo o nosso embasamento bíblico, porque o hebraico, a Bíblia foi escrita no hebraico, e no Novo Testamento a maioria é em grego. E eu sempre sonho com grego e hebraico, gente, né? Enfim, são mistérios do Senhor, mas é muito importante a gente conhecer e compartilhar. Opa! Deixa no chão. É muito importante a gente conhecer e compartilhar, porque é isto. O Senhor distribui os dons para cada um. Bom dia. Deus distribui os dons para cada um. Então, uns ensinam, outros fazem isso, outros fazem aquilo.
Deus distribui os dons. Então, nós estamos em novos começos, como é bom voltar, como é bom estar aqui, renovada, curada, metabolismo acertado. O novo é assim, né? O novo meio que ele bagunça, como eu falei sexta-feira pra vocês, na sexta, não? Na quarta, no culto comunique. O novo, antes de vir a Shalom, acontece aquela desordem, porque faz parte a reorganização. Então, reorganizar coisas e arrumar coisas gera uma baguncinha, mas o resultado é Shalom. É a ordem que Deus estabelece. E tudo tem um tempo determinado, né? Eclesiastes 3. Há o tempo certo para todas as coisas. E o sofrimento também tem tempo, gente. Nada fica assim para sempre, ad eterno. O que é eterno é a nossa vida, a nossa salvação, ela é eterna, mas nós temos que batalhar hoje pela salvação, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito. Saiba disso. Todos aqueles que decidiram seguir a Jesus negaram a si mesmo, pegaram a sua cruz e seguiram. Sofreram, padeceram por amor ao Evangelho. Tem se falado por aí, tem se pregado por aí um Evangelho muito light, um Evangelho muito flex. E na verdade o Evangelho é negar a si mesmo. O Evangelho é decidir todos os dias a quem que eu vou agradar. Não é fácil você agradar a Deus e desonrar o seu outro. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. Eu tenho que honrar as pessoas, respeitá-las. Mas a decisão de tomar um caminho é somente eu com Deus. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode. Ninguém pode. Porque você tem um livre arbítrio, mas desde quando você entrega a sua vida para Jesus, confessa que Ele é teu Senhor e teu Salvador, meu bem, o teu livre arbítrio, ele já não existe mais, ele é rasgado, porque a partir de hoje, a partir de agora, você é filho e servo de Jesus e você entrou no governo celeste, no governo do Espírito. Então não é carne, não é tua vontade que impera, é Ele. Enquanto mais a gente jejua, ora, estuda, se consagra, se santifica, se abstém daquilo que vai desagradar a amizades, a pessoas, a lugares que já não fazem sentido. Isso faz parte do novo tempo, do novo começo. Nós amamos as pessoas, mas tem coisas que nós não podemos compactuar, viver, caminhar, porque vai dar o quê? Atrito. E nós precisamos decidir. A vida é feita de decisões, de escolhas. Sim e não. Não tem neutralidade. Não tem... Bom dia, Deus abençoe. Não tem... Gente, escutem uma coisa. É a pior coisa você ouvir. Eu sou neutro. Não tem neutro. É sim ou não. Neutralidade não existe. Neutralidade não existe. Quem é neutro e quem tá no muro, cai do muro. E se cai, cai para algum canto. Ou sim ou não, né? Até nas quartas paulinas, o jovem Eutico estava em cima do muro, enquanto Paulo pregava, e ele caiu e morreu. E Deus teve misericórdia dele, recebe. E Paulo orou, ele ressuscitou. Ou seja, não dá para ter neutralidade, né, gente? É dia de decisão. A pior coisa é falar, o que você prefere? Não sei, sei lá. Não, sei lá o quê? Para de viver nessa falsa paz. A falsa paz é a paz do diabo. Você tá vendo as coisas acontecendo e você fica assim. Porque, tem coisas que nós temos que enfrentar. Jesus nos ensina a enfrentar com sabedoria, a decidir, porque tem o tempo certo. Há o tempo de ficar ali observando, o tempo de você se posicionar. Então, quando você não se posiciona, você é levado para algum canto. A verdade é essa.
Se não tem posicionamento, você vai ser levado para algum canto. Não existe. Não. Tem um canto neutro? Não. Existe céu e inferno. Então, se existe céu e inferno, não tem neutralidade. Fechou? É assim. Deus é claro. Não sei porque eu tô falando isso, mas tem o endereço certo. Eu voltei com tudo. Meu Deus, hein? Meu Deus do céu. A revelação foi forte de manhã. E é verdade, gente. Não tem neutralidade. Não tem. Para com essa mentira, com esse engano, porque neutralidade é engano. Satanás gosta sempre de enganar as pessoas. Ah, seja neutro, não se envolva com isso. Ah, não sei o quê. Gente, quando as coisas vão impactar a minha vida, o meu destino, o que Deus planejou pra minha vida, eu vou ficar neutra? Oi? Não. Você tá vendo fast food, né? Lá, prato feito, enfim, você tá lá pedindo, você pediu o seu almoço e você vê a pessoa preparando. Aí você fala assim, nossa, demorando essa comida não chega, eu tô com fome, né? Aí você começa a ver que a cozinha tá demorando, alguma coisa tá acontecendo, você não vai lá ver? Aconteceu alguma coisa? Ah, acabou o gás, ah, acabou o ingrediente, ah, vamos comprar, não sei o quê. Você se posiciona pra saber, ué, pedi minha comida, passou do tempo, você vai se decidir. Ou você vê alguém enchendo de sal a tua comida, você não come sal. Eu não como sal. Aí você fala assim, caramba, tá enchendo de sal minha comida, mas eu não como com sal, vai fazer mal pra mim sal, porque o sal em excesso faz mal, né? Então, meus amigos, não tem neutralidade. Se posicionem hoje em nome de Jesus para poder viver um novo começo, tem que ter posicionamento. A conta não fecha sem posicionamento. Amém? A palavra de hoje é novos começos. João 21. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João 20. É a ressurreição. E na King James fala, Jesus não está no sepulcro. Ou seja, quantas vezes a gente não percebe que já começou algo novo? A gente está preso ainda no passado, no defunto, né? Gente, Jesus não está morto. Ele está vivo e operante. Ele está dentro de mim, dentro de você. Através do seu Santo Espírito, o Espírito da verdade. Mas às vezes a gente não está entendendo que já está tudo acontecendo. Você está ainda esperando o quê? Discirna os tempos, em nome de Jesus. A boa mensagem nos desperta. Vem pela manhã, né? Até fala em Salmos que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E isso é a maior verdade, porque nós vemos que Jesus, ele ressuscitou no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, ou seja, o 8º dia. 8 representa novo começo, reinício. Olha como é misterioso. Quando a gente entende o hebraico, estuda o hebraico, estuda a Bíblia no hebraico, você vê que tudo muda. E detalhe, gente, não é porque Jesus ressuscitou no domingo, naquele tempo, que nós temos que celebrar todos os anos o domingo como a ressurreição de Cristo, falando de Páscoa, porque não é assim que funciona. O calendário, ele muda. E Jesus fixou as festas, que está lá no Antigo Testamento, que Jesus participava das festas. Então, veja bem, na Bíblia documentou-se que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. 7 é Shabat, domingo é o 8º dia, ou seja, primeiro dia da semana. Mas isso não quer dizer que todos os anos nós temos que celebrar que a Páscoa é o domingo, né, de Páscoa. Por que não? Porque nós temos que acompanhar o calendário bíblico para poder entender que há mudanças. Mas uma coisa é certa, Jesus morreu e ressuscitou. E Ele é a nossa vida nova, Ele é o nosso novo começo.
Então, a boa notícia nos desperta, vem pela manhã, no Shakar. Shakar é amanhecer em hebraico, é o romper do novo dia, olha que forte. Ou seja, a aurora. Aurora, então, o novo, o rompante, ele vem no amanhecer. Sabe aquela luzinha que brilha? Aquela luz no fim do túnel. É a novidade de vida. Jesus é a nossa novidade de vida. Ele é a nossa boa notícia, ele é a nossa boa mensagem que nos desperta. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A boa notícia vem no amanhecer. Há quanto tempo você está aguardando, né? O amanhecer da tua vida? Há quanto tempo você está aguardando? Talvez você esteja aguardando esse amanhecer da tua vida, esse shakar, essa aurora, esse romper, olhando para as pessoas e para o cenário, né? Mas Cristo manda você olhar para o céu, porque Ele não está morto, porque Ele ressuscitou. Então, às vezes a gente está olhando, esperando o novo, de um lugar que não vem o novo, porque o novo vem através de Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa salvação nele, e com ele tudo se faz novo. Então, pode ser que você esteja buscando algo novo no lugar que está velho, lugar que já deu. O novo, ele nos assusta, não é verdade? E a palavra de hoje vai ficar assim todinha em João 20. Vocês podem ler todo João 20. O novo, ele nos assusta de início, porque é novo. A gente não sabe como é que é, porque ele é novo. Não tem uma base, porque ele é novo. Então, se ele é novo, ele é novo. Você não tem um manual. É que nem a maternidade. Tem um manual da maternidade, mas cada mãe é uma mãe. Gravidez é a mesma coisa, né? Em criação de filhos, nós temos uma base, que é um parâmetro, mas cada um é cada um, cada história é cada história. E é isso que Deus nos fala, cada um é cada um. E o novo vai nos despertar, vai nos assustar, mas ele nos leva para um novo tempo, a direção a nós avançarmos, avante. Deus ressuscita, eu tive um sonho em março sobre isso. Deus ressuscita tudo em nós. Quando você entrega nas mãos daquele que te soprou a vida, Deus ressuscita tudo em nós e é de repente. Literalmente eu tenho vivido isso. Quando você entrega na mão daquele que te criou, Yahvé, ele faz o que? Ressuscitar. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele nos ressuscita. Ressuscita a nossa saúde, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, sabe? Porque quando ele planta algo dentro de você, dentro de mim, ele vai cumprir. Ele é o Deus da fertilidade, ele é o Deus do crescimento, da expansão. Lá em Gênesis 2, ele fala: crescei e multiplicai. Então Deus não se alegra com a miséria, com a escassez, mas se ele nos permite viver um tempo assim, era para forjar, para trazer sabedoria por esse novo tempo. Então, nós temos que entender que Jesus ressuscita. E quando ressuscita, aconteceu. O milagre é assim. Meu Deus! Por quê? Maria, ela foi procurar o corpo de Jesus. O corpo não estava mais lá. E ela estava triste. Porque ela queria voltar no mesmo cenário que ela tinha visto. Mas o Senhor muda o cenário. E traz uma nova esperança, uma nova visão. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Só que aí entra a nossa expectativa humana. A gente crê no Senhor, nesse novo, mas a gente não sabe como que ele vai fazer. Ele dá só assim um spoiler, mas o desenvolvimento pertence a ele. Eles sabiam que Cristo ressuscitaria, mas como, de que maneira? Vocês estão entendendo? Como nós não podemos fixar o olho na situação, porque não vem de lá, vem do céu. Jesus ressuscitou.
E ele apareceu para ela estava chorando, se lamentando, quando já estava acontecendo tudo novo e cumprindo a profecia do Antigo Testamento, porque a Bíblia ela é dividida entre Novo e Antigo por questão de estudo, mas a Bíblia é uma só. Tudo aponta para Jesus Cristo. E aí, olha que Jesus fala para ela em João 20:13. E perguntaram, os anjos estavam lá como jardineiros, e perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu ela. Não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus, mas não o reconheceu. Isto é que nós precisamos entender. Quando você não reconhece a resposta da sua oração, quando você não reconhece que o novo já começou, porque você idealizou algo. E, na verdade, o Senhor está falando diferente, porque Ele é Deus, Ele nos surpreende. Ele é o poder, Ele é a vida, Ele é o novo. Com Cristo, nada se repete. Nada se repete. Se porventura você tem vivido coisas repetidas, talvez porque você não passou da prova, hein? Tá em repeteco. Quando se repete algo na sua vida e você tá desejando algo novo, você precisa falar: Senhor, aonde foi que eu não entendi? Porque eu quero avançar. Nós temos que avançar. Não estagnar, estacionar ou retroceder. É pra frente que se anda. Isso é poderoso. Pra frente que se anda. E só refresca na tua memória. Domingo, hoje, é o primeiro dia da semana, ou seja, 8º dia da criação. É o novo começo. Domingo é o novo começo da semana. É uma nova oportunidade, um renovo. Domingo é um novo começo. O número 8 no hebraico significa reinício, novos começos. Assim como lá em Noé, que Deus colocou a família de Noé, que eram 8 vidas, né, 8 almas naquela arca, mais os animais de casais em casais, para depois se multiplicarem, para dar um reinício na humanidade. Deus tem algo com o número 8. 8 é reinício, é um novo começo. O Senhor, eu tive um sonho um tempo atrás que era muito lindo, que eu via números virarem palavras e palavras virarem números, e isso é o hebraico. Gente, o Senhor fala, Ele é a originalidade. O que vem depois disso é cópia. E você quer viver uma coisa fake, uma coisa cópia? Ou você quer viver o algo novo do Senhor? Pare e pensa. Com Deus, no reino de Deus, no reino celeste, as coisas são verdadeiras, são puras, são genuínas, verdadeiras. Agora, fora de Deus, fora do reino celeste, é fake, é mentira, é peso, é tristeza. Pode aparentemente dar prazer por um momento, dar uma alegria, né? Dar um mas depois passou e te cobra, e cobra caro. A cura só existe no Senhor, a vida só existe no Senhor. Vão querer copiar, mas a vida não se compra, a unção não se compra, tudo é no Senhor, na autoridade em Jesus Cristo. Como é que eu adquiro? Entrando na filiação divina através de Jesus Cristo. Gente, tem princípios. Cumpra os princípios bíblicos celestes, você vai ter uma vida diferente. É processo. Aguenta firme, porque o Senhor está contigo. Segura na tua mão, meu irmão e irmã. Ó, como falou o louvor e como é o nosso mês de misericórdia, recebe a maio de misericórdia a cada manhã.
As misericórdias do Senhor se renovam e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nosso versículo do mês, Lamentações 3:26. E o Senhor é minha porção, o Senhor é meu pastor. A confiança dos filhos. Os filhos descansam e confiam. Mulher, vamos falar da mulher. A mulher tem que confiar no Senhor e no seu marido, aquela que já é casada ou está a casar. E detalhe, o braçal é do Adão, o labor ali pesado, bate-estaca é do marido. A mulher, ela tem que cuidar e zelar, é outro trabalho. Quando nós sabemos a divisão das tarefas, tudo fica leve. Agora não pode ter sobrecarga. Vocês estão entendendo? A palavra tá forte, porque nós temos que entender que tudo tem uma hierarquia. Deus cobra do homem. Lá no Éden, foi Eva que foi iludida e deu para Adão, mas quem chamou Adão foi Deus. Ele jogou a culpa. Então os homens se posicionem. Noivos, maridos, avós, pais. Homens, desperta homem para viver o seu chamado de líder da sua casa. Líder espiritual, porque é vão, você nega a sua fé se você não cuida da sua casa e depois querer sair por aí e fazer a obra do Senhor. Não, tá errado. Deus cobra e você tá sendo pior que um incrédulo, que nunca ouviu falar do amor do Senhor. Tudo é fachada, a fachada cai. O novo tempo requer o quê? Desapego. Não tem como você entrar no novo e carregar o velho. Gente, odre novo, vinho novo. Jesus já falou nos evangelhos. Não tem como viver o novo com coisa velha. É incoerente. Dois corpos, na física fala, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, exceto o homem e a mulher, né? Porque viram um só, Echad, união de dois. Echad é união de dois, que é 13. Fora isto, casamento, que eles ocupam o mesmo lugar, se tornam um só, não tem como, né? Mas às vezes a gente tá querendo levar para um novo tempo, que Deus já estabeleceu, que já está acontecendo, levar coisas velhas, coisas antigas, sabe? Que não faz sentido. E aí, em Êxodo 12, que é a Páscoa do Antigo Testamento, a passagem, matar o cordeiro, passar nos umbrais. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento, a Peixá. E a Páscoa do Novo Testamento é Jesus Cristo. E qual foi a ordem do Senhor? Comei e sair apressadamente. Tem que se despojar. Só leva o que é essencial. Só leva o que é essencial. Em João 20:13 é o que acontece aqui, ó. Por que você tá chorando? Levaram o meu Senhor. Ele estava ali, ressurreto, e ela estava chorando porque levaram ele, mas não levaram. O próprio Senhor, o próprio Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, tempo novo é tempo de desapegar. Tem coisa que já não cabe. Aí vamos levar para os nossos dias, né, para ações práticas. Roupa que não cabe há milhões de anos, você tá lá. Manda embora. Eu, graças a Deus, tenho esse hábito que Deus me deu há muito tempo, de a cada 4, 5 meses, é turnover. Vai trocando tudo, vai tirando, vai abençoando, porque isso é restauração, é vida nova. Não se prenda, não se prenda. Deus trabalha na gente assim, sabe, ó. No início é difícil reconhecer, que nem Maria, né, Madalena. Difícil reconhecer o novo, né, desafiador. Reconhecer o novo tempo. Porque ele é novo tempo, é o novo começo e já começou. Eu sou. Com quem eu falo? Com eu sou, Yahvé. Então, o novo, ele é. Já é. É o novo tempo e começo. É presente. Não é passado e nem futuro, porque o futuro começa hoje, no presente. Olha o que Deus tem me falado há muito tempo. O passado é passado, o presente é um presente, olha ali, e o futuro começa hoje. Se não tiver boas decisões hoje, não vai viver o novo que já começou, que está em curso, que já é. Você tá entendendo como Deus quer trabalhar
a mente. Por quê? Porque o novo requer novos hábitos, nova mentalidade. Por isso que Deus tirou o povo do Egito e os levou para o deserto. No deserto foi o trabalho de cura e libertação do Egito. Porque viver o novo na terra prometida, Promised Land, com a mente doente escrava, não dá. E é no deserto, ali, no período seco da sua vida, lembrando que tâmara, sempre sonho com tâmara. Tâmara é deliciosa, é o mel. Lembre-se que mel, na Bíblia, da Terra Prometida, não é mel de abelhinha, apicultor, não, é mel da tâmara. Então a Terra Prometida manda leite e mel, tá toda preparada para nós. Só que, entenda bem, a tâmara é uma fruta, né, que ela cresce no deserto e precisa de muita água. Quem é a nossa água? Jesus nos lava, nos purifica e nos santifica. Você vê que toda a Bíblia sempre vai apontar para Jesus, para algo novo. Olha como é poderoso, gente, entender o que Deus quer que a gente viva, em nome de Jesus. Então, para você entrar no novo, na Terra Prometida, que começa hoje, tem que acertar com o passado, liberar o passado, curar-se do passado, vai ter um futuro novo, um presente maravilhoso, e o futuro começa hoje. Você tá entendendo? E aonde tudo começa? Na mente. A mente é o campo de batalha. É por isso que foram levados para o deserto, para Deus provar o coração, para Deus sondar. E em Êxodo 12 é a saída, a passagem, fechar. Em Êxodo 15 já estavam no deserto e tiveram sede. E Moisés falando por Deus para transformar as águas de Mara é amarga, águas amargas em águas doces. Então, em meio ao deserto, ainda Deus está trazendo um refresco, mas é só tipo aquele saborzinho de que, ó, tem água doce, ó o leite e mel aí chegando. E ele vai curando, porque o Senhor é a nossa cura, estamos no mês de cura, meu povo. Se abra para o novo, porque a cura chegou. Em nome de Deus, estou falando de cura o mês todo, porque é a verdade. O extraordinário se manifesta com cura. O extraordinário, o novo, perfeito, inédito, se manifesta com cura. Cura da alma, cura do espírito, que reflete no nosso físico. Muitas doenças, elas são psicossomáticas, elas são internas que o corpo reflete. Você pode ter certeza. Certeza. Começa a fazer um compliance aí, um scanner da sua vida. Muitas coisas que você adquiriu com o tempo não é por somente falta de alimentação ou errada, mas é a alma triste, presa, doente. O espírito amargurado faz secar os ossos. A Bíblia nos fala. Salmos 42, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere Deus, espera, entrega para Ele essa dor, deixa Ele te curar. Estamos falando de cura, porque o novo requer cura, entrega, se despir do velho. Amém? Então é difícil reconhecer o novo, porque ele já é. E você idealiza, mas Deus faz de outra maneira. Maria Madalena estava lá de frente com Jesus e não reconheceu que era o Cristo ressurreto. Ou seja, difícil reconhecer aquilo que você orou, né? Porque você idealizou de maneira. E Deus faz de outra maneira totalmente diferente. Porque Ele já é o novo tempo, é o novo começo. O novo é vibrante, é contagiante e todos se alegrarão. Depois que ela viu que era o mestre que falou Rabone, ela exclamou Rabone, meu Jesus ressuscitou. Ela se deu conta, ele falou, vai anunciar a todos que eu ressuscitei, porque eu quero vê-los. Nós temos que realmente anunciar o novo, porque a vida, ela vibra, ela tá viva, tá vida. E ela tira o luto e tira o choro. O novo cura, o novo restaura. O novo traz uma vida nova, uma vibração, é algo diferente, é contagiante. Todos se alegraram comigo. Assim como Sara falou quando nasceu Isaac. Todos riram comigo. Quem diria, né? Sara amamentando na sua velhice.
Porque Deus ressuscita os teus sonhos, que Deus ressuscita os sonhos que Ele colocou no seu coração. Mas no tempo dele, na hora dele, a promessa se cumpre. O povo aqui, ó, os judeus, eles esperaram pelo Messias. E quando o Messias chegou, nem todos reconheceram, muitos rejeitaram o novo. Ele foi, mas ele em breve voltará. Então te cuida, te cuida. E outra coisa, como Isabel, mãe de João o Batista, é só João o nome dele, tá, gente? Batista porque ele batizava. A mãe de João falou, ela ficou escondida por 5 meses, só saiu no 6º mês de casa, porque ela tava assim, meu Deus, eu tô grávida, uma estéril idosa grávida, 2 estéreis grávidas no Antigo e Novo Testamento, e que trouxeram as promessas, que trouxeram homens que cumpriram seu chamado. Então, o tempo de esterilidade acabou, louvado seja Deus. O tempo de escassez acabou, é tempo de alegria, é tempo de transbordo, filho da minha alegria. Isso é muito importante, tempo de doçura, do mel, é real. Deus estabeleceu em nome de Jesus. E te digo mais, Isabel falou, isto é obra do Senhor e todos se alegraram comigo. Quando a gente vive um rompante, quando a gente vive o novo, o inédito, o extraordinário, o perfeito, você quer que todos se alegrem, porque isso é um milagre. E milagre se vive, se fala, se documenta, porque é milagre. A Bíblia é cheia de milagres. Nada é igual, cada milagre é um milagre, cada coisa linda é uma coisa linda. E a vida vibra e ela vem curar o choro e o luto. Como está em Isaías 60, acabaram teus tempos de choro e de luto, levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Agora o choro é de alegria. Isaías, Salmo 126, bom dia, Deus abençoe. Aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará sem dúvida com seus feixes. Estamos chegando em Pentecostes. No Antigo Testamento, Pentecostes era colheita. E no Novo Testamento, Pentecostes é a descida do Espírito Santo para todos. O novo é contagiante, é vibrante, é maravilhoso. Todos se alegram conosco nesse novo tempo, porque é novos começos. Já começou. Você está percebendo? Deus fala para nós em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Uma coisa aqui, Maria Madalena, em João 20, estava lá com Cristo ressurreto e ela não percebeu que Cristo estava ali falando com ela. Então nós temos que parar de querer criar o nosso milagre. Porque quando Deus fala, não é que quando Deus fala, Ele cumpre. Do jeito dele, que é surpreendente, é inédito, perfeito, extraordinário. Jesus é o nosso novo começo, sempre ao novo começo, porque Ele é misericordioso. Misericórdia, recapitulando, vem do Esed, do hebraico. Esed é da palavra do útero, né? Shaim, que é algo muito profundo. A misericórdia é algo profundo demais, que é semelhante ao amor de mãe, que é algo profundo, que tá ali nas entranhas, que sofre. A misericórdia, ela é sofredora. É o amor leal, a fidelidade do Senhor sobre nós. Porque Deus nos amou tanto, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, o seu Filho unigênito. Então nós temos que entender a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Devemos anunciar com alegria. Maria Madalena foi anunciando, Rabone, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele falou para todos os discípulos, chame os discípulos. Maria foi anunciar as boas novas com alegria. Viver os milagres, anunciá-los com alegria. Espalhe as boas novas com amor. As pessoas querem ver o seu milagre. As pessoas querem viver coisas novas. E quando você compartilha o milagre, o seu testemunho, você fortalece a fé do outro. Não guarde para si o milagre, testemunhe, fale. Abre essa boca porque Deus quer te usar. E o amor expulsa o medo e nos encoraja. Quando ela chegou ali, os discípulos estavam de portas fechadas. Continua aqui o texto. Com medo da perseguição, certo? Mas o medo, ele é expulso pelo amor.
E Deus nos encoraja. Quem nos encoraja a viver coisas novas? O Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo, que habita em nós. Olha que profundo e que sério como Deus fala conosco, meus amigos. Toda vez que você for ler a Bíblia, peça para que o Senhor fale contigo, grave bem. Fala em Colossenses que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Então, em Cristo não tem medo, tem coragem. O medo, ele anula a coragem. Em Cristo você tem coragem. Seja forte e corajoso. José 1:9. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Esforça, tem bom ânimo. Tenha coragem. Viva o amor. O evangelho é o amor. Amor é entrega, é sacrifício. O novo tempo, o novo começo, ele estabelece a paz. Paz é shalom de Deus, certo? A shalom, ela tá na raiz também da prosperidade, de tudo do seu devido lugar. A shalom é muito mais que paz, ela transborda em todas as áreas da nossa vida. A shalom transborda em todas as áreas da nossa vida. É uma paz transbordante, porque a paz de Filipenses 4:7, porque a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus. O novo começo traz alívio e frescor. Jesus, no 21, João 20, 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O seu Santo Espírito é uma brisa suave. Traz paz, traz alegria, traz um frescor, um alívio. A santa presença do Senhor é maravilhosa. Para o novo começo, é necessário o quê? A cura. Aqui o Senhor está falando, a palavra de Deus. Perdão. Perdão vira chave. Não adianta viver o novo. Querer, né? Não é que você não vai viver o novo sem perdão. Não adianta você querer o novo se você não liberar perdão. É incompatível. Vinho novo com odre velho não dá, vai romper, vai estragar, vai falhar no meio. E Deus não quer isso. O perdão destrava a alma, o espírito doente, sara o nosso corpo, sara o nosso físico. Aí nós vamos lá pro deserto, nas águas de Mara. Logo após que saíram do Egito, foram pro deserto. O deserto é a cura. E o refrigério também. E o ensinamento, estabelecendo um novo tempo já no deserto, para quando entrar na Terra Prometida, já saber. Tá tudo ali, ó, a Torá gravada no coração. Êxodo 15:26, declarando: se ouvires atento à voz de Yahvé, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. O novo tempo traz restauração. Logo em João 21, que termina em João 21, com Pedro sendo restaurado. Deus restaura aquele que quer ser restaurado. Deus faz a obra naquele que quer receber a obra. A obra é o renovo, é a cura, a repaginação. Meu quarto ficou aqui em obra, mês de abril. Só que começou em março. E procuramos a pessoa certa. Nós oramos e achamos. Certo? E tirou tudo. Pintou tudo e ficou melhor. Porque eu já estava com algumas questões aqui de tomada, isso. E Deus falou comigo: o novo é muito melhor do que estava. E é verdade. Estou grata e feliz. Mas é o tempo de obra e tempo de finalização. Você está preparado para passar por essa obra? Essa reconstrução, desconstruir para construir o novo.
Tá aberto para largar coisas, para se despedir de coisas? É a palavra do Senhor, não é minha palavra, ok? É o Senhor que fala, é imperativo, é uma ordem. Se você quer, tem que fazer isso. Senão você fica do jeito que você tá, né? Do jeito que você está. Tá tudo bem também. Tudo é opcional, né? É uma condicional. A incredulidade bloqueia o novo. Não seja que nem Tomé. Tomé era um discípulo. Ele viu tudo que Jesus fez, mas na ressurreição de Cristo, no anúncio das boas novas, ele não creu. Como que um discípulo? Sim, gente, os discípulos representam cada um de nós. Cada discípulo representa uma pessoa, né? Um perfil, um temperamento, uma pessoa, um RGzinho, né? E ele estava lá, ele via, mas ele não creu na ressurreição do Cristo, que já tinha sido predita. E Deus não quer Tomé para o novo tempo. Deus quer pessoas crentes, como Maria Madalena. Deus quer pessoas crentes, que Ele faz da maneira dele. Você quer viver Atos? Gente, Atos. Leiam Atos. Atos é o movimento que Deus quer fazer no nosso hoje. Por quê? Por quê? Porque Atos é o manual da Igreja de Cristo. Atos é o nosso manual. Atos, você vê sempre em Atos. O Espírito de Deus nos conduziu por ali. Estávamos orando e jejuando, buscando o Espírito Santo, ele nos conduziu para cá. Tudo na condução do Santo Espírito. Porque Jesus estava com eles. Jesus subiu e eles tinham a figura do Espírito Santo, que é a essência de Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Trindade. Então, eles estavam buscando o quê? A direção do Santo Espírito. Porque Jesus não estava com ele fisicamente, mas estava dentro deles, na figura do Espírito Santo. E é o manual do cristão. Do crente em Cristo Jesus. Senhor, para onde eu vou? Para cá, para lá. Espírito Santo de Deus me fala. É o manual do crente em Cristo Jesus. Não sei se é porque a gente pode ser crente em um monte de coisa, né? Mas crente em Cristo Jesus, leia Atos, para aprender a ser um verdadeiro cristão. Aí eu quero ver. E eles estavam sempre ali, jejuando, orando, se consagrando em unidade para ouvir da direção de Deus, do Espírito Santo, para onde que iriam, aonde iam pregar a palavra, aonde iam enviar, o que fariam. Isto é a dependência do Santo Espírito de Deus. Você é dependente ou você é independente? Vigia, eu sou totalmente dependente. Seja totalmente dependente. E aí o Senhor fala para Tomé, João 20, 29, ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me vistes, acreditastes? Bem-aventurados que não viram e crerão. Creia para ver e não ver para crer, porque não tem milagre no ver para crer, não, gente. É como falou para Maria lá em Lucas 1, né? Bem-aventurada que creu e que isso se cumprirá. Deus quer a nossa fé para revelar o milagre, não revelar para ver, não, é creia para ver a revelação do milagre. Isso é fé, isso é ser cristão de verdade. A palavra vem do céu e a última palavra sempre fica nas mãos de Deus. A última palavra pertence a Yahvé. Novo, inédito, perfeito e extraordinário. Bora? Isaías, repetindo o meu versículo que eu amo. Isaías 43, 19. Eis que realizo uma nova obra. Já que está para acontecer, não percebestes ainda? Maria Madalena, acorda? Porém o caminho no deserto e ermo,
em um rio no ermo. Deus já abriu, você está ainda moscando. Por favor, vamos parar de moscar, minha gente. Vamos nos entregar ao novo que o Senhor já fez, já está acontecendo em nome de Jesus. Deixa de lado a incredulidade, porque o próprio inimigo do homem é ele mesmo, tá? O próprio inimigo do homem é ele mesmo. Confie neste novo começo. Tudo já foi estabelecido e está sendo revelado. Isaías 66, 9. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor, ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahvé, teu Deus, quem te fala. Deus está ali florescendo novo. Ele vai parar o florescimento? Não. Apenas creia, porque o crer vai trazer a fluidez, vai fluir. Então creia porque está fluindo, está acontecendo. Creia. Deixa fluir, porque do ventre flui rios de águas profundas. Glória a Deus. E para concluirmos isso, 24 de maio, 8 de Sivan, daqui a alguns dias, né? 21 dias? 21 dias. Daqui a 21 dias é Pentecostes, Atos 2. Pentecostes no Novo Testamento, a descida do Espírito Santo, Atos 2. E no Antigo Testamento, colheita. Então vamos viver essa colheita, esse recebimento do algo novo que já começou. E vem com fogo, e vem com glória. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Feliz maio, maio de misericórdia. Recede e viva tudo que Deus tem para a sua vida. Não se bloqueie com o novo. Deixa fluir, porque Deus é responsável por todas as coisas. Confie e viva novidade de Cristo hoje na sua vida. Amém. Feliz domingo, feliz nova semana, em nome de Jesus. Depois passa no link na bio e confira nossas novidades, nossos updates, tá bom? Deus abençoe. Um beijo, tchau, tchau, Deus abençoe. Shalom.